Olá, bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui numa nova série que eu estou produzindo aqui para o YouTube de vídeos que vão trazer conteúdos sobre a arte e espiritualidade, sobre como esses dois temas vêm se conversando durante ao longo da história. E principalmente nessa série inicial, eu vou trazer como alguns artistas trazem esse tema, né? Como eles abordam esse tema da espiritualidade em suas obras. Eu sou Lúcia Troina, sou arte-terapeuta e utilizo a arte no processo de transformação pessoal e no despertar da consciência. Convido a todos para participar e assistir comigo essa série de vídeos. Hoje nós estamos trazendo aqui a artista Hilma af Klint. Ela é uma artista que ultimamente ganhou um pouco mais de voz, mas ao longo da história ela foi uma artista bastante escondida e desconhecida. Eu estou aqui com o meu computador, onde eu vou estar mostrando as imagens, né? Eu vou ter como referência para mim e para vocês vai estar aparecendo aqui na tela, tá? Então eu vou estar olhando aqui para baixo para poder me guiar no texto também que eu escrevi. Então a Hilma, ela é uma artista que é considerada uma artista abstrata, tá? Então aqui vocês estão vendo a foto dela. E ela é uma artista que nasceu em Estocolmo, na Suécia, em 1864 e ela faleceu em 1944. Com 82 anos. E ela, como que ela começou a pintar, né? Então ela já tinha uma certa habilidade com as artes, só que ela não começou a pintar espíritos, pintar o tema espiritual, né? Então ela começou primeiro a participar de sessões espíritas em 1879, quando ela tinha mais ou menos uns 17 anos, tá? Então ela começou a se interessar por esse assunto, que era, lembrando que era um assunto bastante em voga na época, né, principalmente na Europa, nos círculos sociais. Então, a espiritualidade, né, estava também com muita efervescência o espiritismo, então ela começou a se interessar bastante sobre esse tema. E aí depois, em 87, que ela começou a frequentar a Escola de Belas Artes de Estocolmo. Então, somente depois que ela fez esse estudo, né, sobre a técnica artística. Hilma, ela nunca se casou, há comentários em que ela se envolvia, né, com mulheres e tinha relacionamento homoafetivos, mas que não assumiu publicamente nenhuma dessas relações, tá? Existe um filme que eu ainda não consegui assistir, ele não está disponível aqui no Brasil, em que conta a biografia da Hilma, né? Bom, a Hilma, ela tinha essa predisposição também aos processos mediúnicos, né? Então não era somente um interesse, ela também tinha esse movimento mediúnico. E aí, com os estudos, com as participações nesses lugares de desenvolvimento espiritual, em casa mesmo, ela se uniu com outras 4 mulheres, formando o grupo A5. Essas mulheres são a Ana Cassel, Sigrid Hedman e as irmãs Matilda, Nilsson e Cornélia Sendenberg. Desculpa a pronúncia se eu falei errado, que com certeza devo ter falado, tá? E elas se reuniam regularmente para fazer movimentos mediúnicos, tá? De reuniões espíritas, consultando e conversando com os espíritos, muito parecido, né, com as irmãs Fox, que também começaram a dissipar essa ideia do espiritismo, falando sobre espiritualidade com os espíritos, tá? Então, e também as reuniões ao qual o Kardec participou e conversou com os espíritos, depois transcrevendo o livro dos espíritos, tá? E aí, então, a Hilma, nessas reuniões, elas se comunicavam com seres através de orações, sessões espíritas e meditações.
Então ela e essas amigas produziram inúmeros desenhos e textos automáticos, né, sobre a arte. Então, o que acontece? O movimento artístico delas era, quando elas entravam nesse processo de transe, elas faziam, né, essa reprodução, essa construção das imagens e também o relato de textos, tá? Então, os textos eram não somente explicativos do que estava sendo representado nas imagens, mas também textos que traziam conteúdos a respeito do mundo espiritual. Qual é a função, né? Qual era a função e o desejo desses espíritos? Eles queriam que a Hilma e o grupo das 5 passasse de forma imagética como acontece o mundo dos espíritos, como que é a matéria, como que os movimentos, como que o espírito se dá nas outras dimensões, como são essas outras dimensões. Então, a partir disso, nesses processos de transe, elas traziam essas imagens e textos, tá? E isso aconteceu, essa prática, mais ou menos de um período de 1906 a 1915, tá? Onde elas traziam a arte. As 5 eram consideradas, deixa eu tomar uma aguinha aqui para dar uma hidratada. Eram consideradas uma irmandade espiritual na arte. Elas se denominavam assim, tá? E elas chamavam os altos mestres, era assim que nomeavam os espíritos. Não tinha um espírito específico, ou pelo menos os espíritos não assinavam, tá? Diferente de outros artistas que veremos posterior, tá? Então, em estados de transe, as mulheres transcreviam as mensagens desses seres. Então, ela atribuiu suas primeiras incursões revolucionárias na abstração, tá? Então, se a gente estudar e olhar a história da arte, a gente vai ver que o abstracionismo vai chegar um pouco depois desse período. Só que a Hilma já fazia antes, né? Só que, como eram mulheres e também tinha esse cunho espiritual, nesse período não era tão bem aceito as obras, né, das mulheres, as obras produzidas por as mulheres. Então, o que aconteceu? Não era bem aceito, era como se aquilo não era considerado arte e não, na verdade, né, algo que ia transcender a arte atual, tá? Então, elas traziam movimentos e cores e formas que décadas depois os surrealistas usariam técnicas de automatismo psíquico, né? Eles usaram bastante, sendo que a Hilma e as 5 já usavam há muito tempo, tá? Para trazer essas imagens do mundo espiritual. Os artistas surrealistas traziam de uma forma do inconsciente, né? Que a gente usa também bastante dentro da arte-terapia, tá? E o que mais caracteriza essa obra da Hilma, né? E das 5? É que a Hilma foi a que ficou mais famosa, tá? Então era interpretada por vários níveis, né? Então tinha origem na sua essência de transmitir as mensagens para a humanidade. Elas também se baseavam muito na teosofia e no antroposofismo, né? Que eram linhas espiritualistas da época, né? Que estavam disseminando principalmente informações que vinham do Oriente, né? Então, a teosofia trazia informações do Oriente, onde Helena Blavatsky trouxe um compilado de várias linhas e vertentes, né, de estudos que ela fez, unindo a psicologia, a filosofia. E a Hilma, ela também bebia dessa fonte de informação, né? E posterior também a Rudolf Steiner, que era o criador da antroposofia e que também trouxe esse estudo profundo da arte com a espiritualidade e o desenvolvimento humano, né? Como isso tudo conversa. Então, ela desenvolvia os próprios símbolos e formatos e cores eram bem característicos, tá? E tinha também esse livro de anotações.
Então a Hilma ela trabalhava com uma paleta clara e cheia de pigmentos, hoje em dia bastante apreciada, mas que naquela época não era nada apreciado, tá? Cores como cor-de-rosa, violeta, turquesa, vermelho, laranja não eram muito utilizados, tá? Tecnicamente o desenvolvimento de Hilma também é fascinante. E a Hilma ela trazia não só pinturas, mas também guache, pintura a óleo, têmpera, aquarela com folhas metálicas, tá? Então ela usava às vezes essa mistura de técnicas também para compor as suas imagens, tá? E aí, deixa eu ir passando aqui, porque tem muita informação e eu tive que selecionar aqui o que eu ia trazer para vocês. Uma forma, né, que as 5 utilizavam para poder conectar com os espíritos podiam ser por meditações transcendentais, tá? Ou uso de psicodélicos como o LSD, que também estava começando, né, a fazer um movimento forte naquela época, para poder entrar nesses processos de transe, né? O que hoje a gente traz muito dentro da arte psicodélica, né? O uso da ayahuasca, por exemplo, ou das plantas medicinais, né? Então, tem muitos artistas que produzem a partir, né, das ervas medicinais, das plantas medicinais. E aí a Hilma naquela época produziu isso tudo, procurou uma galeria para poder expor as suas imagens. Isso era mais ou menos em 1913, então início do século passado. Só que esse Marchand achou as obras dela muito, muito revolucionárias, algo que não estaria condizente com o momento atual daquele período. Então, e por ser mulher também, que as mulheres eram mais destinadas a pintar paisagens, frutas, natureza morta. Então, como trazer algo assim, né? Isso é meio loucura, não queremos isso. E aí a Hilma não foi aceita na exposição dela. Seguiu. O que ela percebeu? Bom, a minha arte não está sendo feita para esse momento atual. As pessoas não estão prontas para poder observar e compreender esse tipo de arte. Então, ela ordenou que as obras dela ficassem guardadas até 10 ou 15 anos após a morte dela. Depois que ela falecesse, que poderiam ser mostradas as obras dela. Lembrando que ela faleceu em 1944. E era um tempo ainda bastante, né, desafiante, por mais que já tinha acontecido as vanguardas, que a arte já tinha se movimentado, mas o tema espiritual ainda não era tão difundido. Então, somente 17 anos depois que Maurice Tillman, no Museu da Arte Moderna de Los Angeles, nos Estados Unidos, que expôs em 1986, que ele foi expor a obra dela. Então, somente 17 anos depois, né, de serem encontradas as obras da Hilma, tá? Nas imagens da Hilma, os símbolos eram muito presentes e tinham um poder de força muito grande para poder expressar a mensagem, tá? Então, por exemplo, o caracol ou o espiral representa o desenvolvimento e evolução, tá? A forma de amêndoa que surge quando 2 círculos se sobrepõem é chamada a Vésicas Piscis, né? Que é um antigo símbolo do desenvolvimento em direção à unidade e completude. E ele aparece com frequência nas obras dela, né? Então, são símbolos que apareciam que está muito relacionado à geometria sagrada, né? ao coletivo, ao todo. Eu vejo muito, né, como estudiosa dos códigos de luz, eu vejo muito que tem muito código de luz, né, símbolos de energia ali, né, de potenciais de energia que transformam realmente a nossa vibração ao entrar em contato com o nosso campo, né? E essas obras, a intenção da Hilma
era construir o templo. O que era o templo, né? Eram as obras para o templo. O templo seria um espaço como se fosse um museu, mas na verdade mais com um cunho espiritual, em que estaria expostas essas pinturas ao longo desse templo, em que as pessoas, ao entrar neste lugar, estariam sendo influenciadas pelas vibrações energéticas das imagens, das cores, das formas, dos símbolos. Para quê? Para alterar o nosso padrão vibracional. Isso lá em 1906. Então, há mais de 100 anos atrás, já tinha Hillman essa ideia, né, de transformação vibracional a partir da arte, né? E eu digo da arte por quê? Porque não é somente a forma e a imagem, mas tem a cor, tem a composição, tem o material, né? Então, tudo isso traz, né, incita um campo vibracional excelente para alterar os nossos padrões vibracionais, né? Para elevar, para criar a sutileza, né? A leveza. Então, essa era a intenção, era um lugar muito mais espiritual a partir da arte do que realmente uma galeria, um museu com as obras dela, tá? Vamos agora falar um pouquinho a respeito das séries, porque dentro de uma grande série, que era o Templo, teve várias microséries de obras que ela fez, tá? Com temas mais específicos. Então teve a série Átomo, a qual dizia o seguinte: sou um átomo no universo que tem acesso a infinitas possibilidades de desenvolvimento. Essas possibilidades eu quero gradualmente revelar. Então, essa série de átomos que está passando aqui para vocês as imagens, conectou seu espiritualismo à ciência em uma série que aconteceu em 1917, tá? Então, ela trazia o estudo a respeito dos átomos, em como os átomos aconteciam, né? Qual é a imagem desse átomo? Como que ele acontece no espaço, né? Como que ele se divide, como que ele se conecta. E aqui eu trago também a imagem para vocês, né, dos desenhos e escritos também, onde ela traz o texto a respeito dessa imagem, tá? E tem uma parte traduzida assim: o átomo no plano do éter está em um estado de fluxo entre repouso e atividade. Em repouso, move-se para dentro. Isso afeta o átomo terrestre com uma liberação de força. Então, trazendo um estudo profundo e até também de um olhar já bastante inovador da física quântica, tá? Ela dizia que ela era apenas um canal, né, desses mestres, desses altos mentores e mestres para passar a imagem, tá? Então, ela também trouxe uma outra série que ela traz, é a série Urcaos, que é a primeira série abstrata pintada com uma força indomável e pinceladas selvagens de uma forma totalmente não acadêmica, tá? Então, onde ela transcende as linhas do academicismo, tá? Então, esse projeto maior, que é o Urcaos, ele vai trazer uma vasta quantidade de pinturas encomendadas pelos esses guias espirituais, tá? Urcaos significa caos primordial, que é um estado de energia e formação do universo, explorando a transição do não manifesto para o manifesto. Então, o estilo dessas obras apresentam espirais, formas orgânicas e geométricas e uma paleta de cores vibrantes, buscando uma linguagem visual para o invisível, já que é algo que é invisível aos nossos olhos, mas super perceptível aos nossos sentidos. Então, ela traz essa imagem de representação, tá? Então aqui tem a imagem do Urcaos número 16, que ele vai estar mostrando formas
espirais orgânicos que exploram a vida além do mundo sensível. Ele vai estar refletindo a busca teosófica por uma linguagem universal de símbolos, essencial para a arte moderna abstrata. Então, se a gente vai observar esse Urcaos número 16, esses espirais, ele realmente traz a ideia do movimento. Ele traz a ideia de sair de um ponto para o outro, de sair de um lugar para o outro, fazendo esse processo de transcendência, esse processo de movimentação e evolução. Trago aqui também para vocês, né, uma parte só da coleção do Urcaos, né, para a gente ter uma ideia do contexto do conjunto, né. Essa imagem ela aparece como grupo 1, então vai ter bastante tom de azul, bastante forma orgânica, bastante forma espiralada, né, círculos, movimento, percebe-se bastante o movimento, né, e cores muito mais, com os tons mais frios, então azul, verde, o amarelo num tom mais apagado. Então ela vai trazer essa ideia, tá? Dessas cores. E também uma última que eu apresento aqui pra gente, né, para vocês, da série Os 10 Maiores, tá? Essa série eu gosto bastante de usar dentro dos meus trabalhos de arte-terapia, porque ela vai trazer um conjunto de 10 obras, né, com têmpera de ovo, né, que é uma tinta que a gente utiliza com a clara de ovo, medindo 3 metros e 28 centímetros por 2 metros e 40 centímetros. Então são painéis bastante grandes, tá? Que vai retratar a evolução espiritual dos seres humanos desde a infância, passando pela juventude até a idade adulta e a velhice, tá? Então essas obras, elas trazem esse processo de evolução espiritual, como que o espírito evolui a partir da passagem dos anos, né, da gente aqui encarnado, tá? Então eu trago aqui também a imagem para vocês terem uma ideia assim, né, de referência. Essa é uma vista da instalação da exposição na Nova Gales do Sul, tá? Então, para a gente ter uma ideia que são imagens bastante grandes, né, gigantescas. Então aqui a gente tem a primeira obra, né, dessa série, que é a Infância. Então a gente percebe, ela foi pintada em 1907. Está em Estocolmo, na Suécia, num instituto, na fundação que foi criada com o nome de Hilma af Klint, tá? Então ela é a primeira imagem da série de 10 é a infância. Então a gente percebe tons suaves, né? Um azul no fundo. Aqui é a segunda imagem, também é a número 2, então tem formas redondas, formas suaves, divertidas, né? Muito círculo nessas imagens. A gente pode perceber, né, essa suavização que a infância traz também na nossa vida, né? Onde esse mundo muito mais imaginativo. E aí quando a gente vai para a fase da juventude, nota que o fundo ele tem uma cor mais vibrante, ele está com um tom laranja. Então esse tom laranja vai trazer mais esse contraste, esse choque, essa vibração que a juventude tem também. Enquanto a gente está no nosso movimento de juventude, tem todas essas energias, essas formas, esses movimentos, né? Aqui uma outra, a número 4 da juventude, e que traz também essa vibração, né? Uma energia. Na idade adulta, que é a número 5, o tom do fundo ele já vai para um lilás, né? Então ele já passou pelo azul, pelo laranja, agora ele está num lilás, está indo para um tom de sobriedade, de serenidade. É quando a gente começa a ter mais serenidade na nossa vida, a gente começa a desenvolver a nossa paciência, né?
E aí aqui ela traz essas formas. Também tem a presença de letras, né? Então essas letras vão estar dialogando junto, né, com os símbolos, com as flores, né? Então os círculos, as esferas, elas dão lugar, né, para as letras. Aí aqui a gente tem a número 6 da vida adulta, então traz a presença do preto, né? Então é algo que até então não estava aparecendo, então ela traz. E nesse período não era muito habitual usar a cor preta nas imagens, né? E Hilma, ela traz isso, né? Então tem esse preto também trazendo esse contraste, trazendo esse luto, trazendo essa ausência, né? Que a vida adulta vai trazendo, aquela ruptura da leveza da infância e da nostalgia, da alegria, né? Da vitalidade da juventude, né? Aqui a gente tem o número 7 da vida adulta, né? Também com formas, também com letras, com cores um pouco mais escuras, com linhas definidas. Outra aqui que já vai suavizando, o preto some novamente, né? Que seria a 8, o número 8. E aí a gente chega na velhice, onde o tom do fundo é um tom quase sutil, né? Ele vai por um rosa em manchas, ele vai trazendo, ele volta para a forma de esfera, para o círculo, porém é um círculo com as cores que são cada vez mais sutis, suaves, né? Não há tanto contraste, né, quanto nas outras fases, né, quanto nas outras telas. Então aqui já vai trazendo algo mais suave. E se aprofundarmos e percebermos nessa imagem, eu acho ela bastante simbólica para representar a velhice, porque ela vai trazer ali como uma semente que desabrocha por uma flor, né, e que desabrocha depois para uma flor completa. Só que se a nossa leitura for de cima para baixo, é como se aquela flor, né, ela vai murchando, voltando para um estado inicial, até aquele pontinho pretinho que talvez não apareça aí na tela, como se a gente voltasse para a essência, para a semente, para se dissolver nesse todo, né? O momento da nossa morte física mesmo, né? E também quando acontece essa morte física, o nosso espírito também se integra, né, com a quarta dimensão, com as outras dimensões. Não que a gente passe a ser santo, mas que não há esses limites tão definidos do corpo físico. O corpo físico, ele é um limite definido. A encarnação traz uma definição, uma limitação, né? Então, quando a gente olha essa imagem, para mim ela é muito poética, ela é muito espiritual, muito sensível, ela representa o processo realmente de desencarne, de morte, de espiritualidade. E como última, número 10, nós temos essa outra aqui que vai trazer essas formas rígidas, quadradas, que até então nessa série ela não tinha apresentado, com um grande espiral por cima, né? E aí, é claro que cada imagem, cada pessoa vai ter a sua leitura, cada pessoa vai ter a sua interpretação a respeito das imagens, né? A respeito do que aquela imagem, aquelas cores, aquela frequência está ressoando comigo. Quais são as minhas sensações e percepções diante dessa obra, né? Ou de qualquer situação na vida, ou na contemplação da natureza, né? Da vida como um todo. E para mim, estou trazendo aqui a minha reflexão a respeito, principalmente dessa última série que eu estou apresentando para vocês da Hilma, a respeito dessa estrutura, né, que eu estou falando, desse quadrado, dessa matéria, né, que é isso,
que é a representação da gente aqui, a materialidade. O quadrado dentro da geometria sagrada, ele vai trazer essa questão da estruturação, da materialidade, né? Ele está muito representado com o elemento terra, e aqui trazendo esse elemento terra subdividido em outros quadradinhos menores, em cores diferentes e com aquele espiral muito suave por cima, naquela forma orgânica por cima, onde para mim passa a sensação de que aquela matéria que está ali atrás, ela se realmente dissolve e se integra nesse todo, onde essa terra ela vai num movimento de transcendência e tem para os dois lados, né? Então é onde eu expando o meu espírito, onde eu transcendo a minha forma material e física. Então essas foram as imagens que eu selecionei aqui, porque de 1.200, né, são muitas imagens, mas que eu achei bastante proposital, interessante e relevante para a gente conversar aqui sobre essa artista que vem trazer a espiritualidade de uma forma bem bonita, muito poética, muito sensível. E também por ser uma mulher, né, que a gente tem pouco conhecimento das artistas femininas ao longo de toda a história, né? A gente conhece as artistas muito mais de um tempo para cá, né? De um período onde elas foram muito mais creditadas, né? Mas a gente sabe que tem muita artista feminina que produziu coisas interessantíssimas e até seus companheiros utilizavam-se dessas obras, né? Então eu trago a Hilma, essa artista sueca, que tem essas obras maravilhosas e que agora, né, ela está sendo difundida no mundo todo. Então foi há poucos anos que a gente tem conhecimento dessa obra que ficou guardada. E ela tinha essa consciência de que a sua obra não era para aquele tempo, a sua obra era para um tempo posterior, que seria hoje, quando a espiritualidade está muito mais aceita, está muito mais integrada ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, à nossa transformação, né? Assim como a arte, né, que teve várias percepções e movimentos ao longo, né, da história, onde ela tinha um ápice, onde ela tinha declínios, onde os artistas nem sempre são bem considerados, né, mas que talvez, e eu acredito nisso, porque eles tinham, e eu vou colocar aqui em primeira pessoa, porque talvez nós temos um olhar, nós temos uma percepção sensível para além das construções da matéria. Nós temos um olhar que desconstrói um sistema que vem acontecendo, que vem sendo regido a humanidade, a sociedade, a forma de pensar. A gente vem transcender essa ideia do cartesiano, essa ideia da rotina, do que é esperado, dos padrões aceitados, né? Então, quando os artistas vêm para romper com esse padrão existente, o todo se revolta e tem uma dificuldade de aceitar esse novo. Mas não estou dizendo que são todos os artistas que têm essa intenção e que têm essa competência de romper com o padrão, mas que a ideia é essa, de trazer que existe um outro olhar para aquilo que nós estamos acostumados a fazer, da forma em que fazemos, né? E que sim, é possível olhar para a nossa vida, para o nosso cotidiano e para nós mesmos, né? Com um olhar mais sensível, mais empático, mais acolhedor, mais amoroso, né? De se abrir, né? Para o que é e para o que pode ser.
Agradeço vocês por estarem aqui, por estarem participando desse primeiro vídeo dessa série sobre artistas e espiritualidade. E até a próxima!